Meu nome é Bernardo Kister e estou fazendo esse vídeo por conta própria. Eu preciso dar algum aviso antes desse vídeo começar. Eu sou um leigo católico e estou aproveitando esse ano do protagonismo leigo para mostrar alguns fatos para vocês. Coisas que vêm acontecendo há anos e anos no Brasil e que agora esses fatos chegaram ao nível intolerável. Nossas igrejas progressistas. Quero parabenizar a Confederação Nacional dos Bispos, a Igreja Católica, por esse ano ter colocado na pauta da sua campanha da fraternidade a questão da superação da violência. A Gleice já é de casa. Católico, você que é fiel, você que acredita que a CNBB é um órgão que representa a Igreja Católica, veja o que a CNBB assinou. O carnaval mal acaba e o samba continua, só que dessa vez tocado pela CNBB. Todo ano, na quarta-feira de cinzas, então, começa a campanha da fraternidade, que são ações sempre politizadas da CNBB, e agora esse ano eles instauraram a fraternidade e superação da violência. No passado foi bioma e defesa da vida, é sempre politizado. Eles alteram a oração, a liturgia, os grupos de reflexão bíblica, eles alteram a via sacra e tudo sempre na quaresma. E no final de tudo isso, no domingo de Ramos, eles fazem uma grande arrecadação e nós vamos falar disso daqui a pouco. Como a gente está falando de campanha da fraternidade, ela não vem do nada, ela é promovida pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a pergunta é, o que é a CNBB? Você fiel católico, que todo dia vê notícia acontecendo aí sobre a CNBB, você sabe o que é a CNBB? Você deve estar achando, por exemplo, que a CNBB é uma embaixada do Vaticano aqui, que eles são deliberativos, que eles podem tomar decisão e dizer o que nós devemos ou não fazer. E nós temos a obrigação de obedecer a Conferência dos Bispos do Brasil, mas na verdade não. A Conferência dos Bispos do Brasil tem autorização de existir, mas ela não é um órgão que decide ou não as coisas, ela é um órgão que a gente chama de consultivo. Eles dão opiniões gerais, mas eles não falam em nome da Igreja Católica, eles não são a Igreja Católica. Ela tem bispos, bispos bons, muito bons, e bispos também que nós podemos chamar de vermelhos. E a CNBB foi constituída lá nos anos 50 e o pivô de tudo isso foi o tal do Dom Helder Câmara, que era um bispo lá do Nordeste, que era conhecido como o arcebispo vermelho pela sua defesa. E assim, ele não mudava de ideia em relação ao comunismo. Ele era o teólogo da libertação, que é a politização da fé do pessoal da esquerda. E ele lançou isso, tinha até um poema dele, em que ele dizia que o sonho dele era ver o Papa ateando fogo no Vaticano, tipo o imperador Nero, e distribuindo a riqueza para os pobres. E para não ser injusto e não ser assim, não atear fogo na CNBB inteira e dizer que todo mundo é ruim no mesmo saco, a CNBB é dividida em alas, não é mesmo? Então tem a Regional Nordeste, Regional Sul, Regional Norte, e tem, por exemplo, aqui no Sul a Regional Sul 1 e a Regional Sul 2. Nós vamos falar dela mais pra frente. E lá tem muita gente boa e que é fiel à igreja, e tem o pessoal da esquerda, o pessoal do lado vermelho da igreja, que está há anos e anos infiltrado na igreja, atazanando a igreja, fazendo coligações políticas que nós vamos provar por A mais B nesse vídeo. Então vamos passar a regra aqui, só organizar. A CNBB não é um órgão diretivo, não é um órgão absoluto, não é o magistério da igreja, ela é um órgão consultivo que tem autorização para existir, vamos fazer assim, metaforicamente, mas sindicato dos bispos. Eles se reúnem e podem emitir opiniões, mas não é uma opinião oficial da igreja que deve ser observada por todo mundo. Inclusive os bispos têm autonomia para tomar uma decisão contrária à CNBB. O próprio Ratzinger, o antigo Papa, o Papa Emérito Bento XVI, quando esteve no Brasil aqui, falou sobre isso, que a Conferência dos Bispos não deve sobrepujar, não deve superar a decisão local do bispo da arquidiocese. Então é importante a gente ressaltar que eles fazem essa campanha da fraternidade, deve ser aderida ou não, isso é uma decisão do bispo, do pároco. Quem é a jurisdição do Papa aqui no Brasil não é a CNBB. Quem é o representante oficial aqui no Brasil e em todos os países é a tal da Nunciatura Apostólica, que fica lá em Brasília e hoje é comandada pelo Dom Aniello. A campanha da fraternidade começou com esse tema de superação da violência e a CNBB emitiu uma série de documentos e tem um documento dele sobre a via sacra. Esse aqui, por exemplo, é da minha arquidiocese aqui de Londrina, o Ano Nacional do Laicato, e tem uma via sacra aqui que é exatamente a mesma que veio da CNBB. E se você for ver aqui na via sacra, você depois pode pedir pro seu pároco para dar uma olhada, lá tá cheio de coisa de ideologia de gênero, tá cheio de apelo pro Estado, tá cheio de ideia de feminismo, Lei Maria da Penha, tem questão de desarmamento que vai contra o catecismo da Igreja Católica, e muitos fiéis acham que são obrigados a seguir isso. Muitos padres, inclusive, acham que são obrigados a seguir o livrinho. Na verdade, não. Se o padre quiser fazer uma via sacra própria dele, a próprio punho, ele pode. Nós temos a via sacra de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós temos a via sacra do Bento XVI, coisas que há 2000 anos a igreja vem fazendo. Então assim, a gente pode seguir outro livro. A CNBB diz que está tão preocupada com os pobres, não é mesmo? Por que eles ficam gastando dinheiro fazendo esses livros aqui, se a igreja tem uma tradição de 2000 anos tão rica que pode abençoar e dar uma via sacra tão riquíssima?
Então assim, gente, apareceu a palavra gênero nesse negócio da Via Sacra num documento da CNBB. Você sabe que o gênero já foi condenado pelo Papa Francisco, já foi condenado pelo Bento XVI. Gênero nada mais é do que a relativização total da identidade humana. Diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, cada um define o seu próprio gênero segundo ele se percebe, entendeu? Isso não tem nada a ver com o que a igreja acredita. Então vamos fazer um resgate. A CNBB é um conselho que parece que tem essa autoridade mandatória, que manda em tudo, mas na verdade não. O conselho simplesmente estabelece a campanha da fraternidade, que é facultativa, você pode adotar ou não. Aí eles fazem então essa Via Sacra aí cheia de bagunça das coisas que eu expliquei, e ao fim da quaresma tem a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo, depois tem o Domingo de Ramos, que a gente chama. E nesse Domingo de Ramos eles fazem uma grande coleta nacional da solidariedade, que as pessoas contribuem nas paróquias, e 60% desse dinheiro fica na arquidiocese e 40% sobe tudo lá para Brasília, no tal do FNS, Fundo Nacional de Solidariedade, que desde 2015 é gerido pela CNBB. Então a CNBB cria esse Fundo Nacional de Solidariedade, e a pergunta é a seguinte: para onde vai o dinheiro? Essa é a pergunta que todo fiel deve fazer, porque é o seu dinheiro, é o meu dinheiro que vai para o Fundo Nacional de Solidariedade. Vamos pegar, por exemplo, o ano passado, 2017, que a gente já tem comprovado aonde foi investido esse dinheiro que é administrado pela CNBB. Elas distribuem para projetos que são aprovados lá por um conselho que a CNBB tem. Em 2017, por exemplo, eles investiram um número de reais que nós não sabemos numa tal de ABONG, que é a Associação Brasileira das ONGs. E essa ONG tem certos princípios, se você for ver o que eles defendem: legalização do aborto, eles defendem a união homoafetiva, eles defendem a reforma agrária radical, que é um negócio comunista de redistribuição de terra, e defendem a liberdade afetiva e sexual de todas as pessoas. Liberdade afetiva sexual, pô, tipo, para todo tipo, inclusive pedofilia, zoofilia. Cadê a restrição das coisas? E a CNBB tá bancando isso aí. Estão bancando inclusive uma tal de fundação do grupo Esquel do Brasil, que é administrado pelo MST e por essa ABONG, que defende o aborto, que defende reforma agrária, liberação sexual, união homoafetiva gay, entendeu? Poxa, gente, o que é isso? Aí você vai dizer assim pra mim: Bernardo, mas você não viu a nota que a CNBB emitiu no dia 21, falando, explicando, dizendo que esse financiamento não foi para ONG abortista, que foi para plataforma do Marco Civil Regulatório? Sim, gente, eu vi a nota, li na íntegra a nota, e vou dizer pra vocês, não mudou absolutamente nada, minha gente. Sabe por quê? A CNBB explicou o seguinte, vou resumir aqui pra você trocar em miúdos o que a CNBB disse, para não dizer que enviou dinheiro pra ONG abortista, tal da ABONG. Eles falaram assim: veja bem, a plataforma, que era o projeto aprovado pela CNBB, não tinha CNPJ. Então, eles pegaram o CNPJ da Biong para mandar dinheiro para a plataforma. Só que quando você entra no site da plataforma, do Marco Civil Regulatório, blá blá blá, você vai ver que a plataforma foi lançada, ou seja, foi criada. Sabe por quem? Pela ABONG! Foi criado pelo MST e foi criado por outros órgãos também, mas foi criado também pela tal da Fundação Grupo Esquel do Brasil, que é administrada pela ABONG, administrada pelo MST, ou seja, o dinheiro rodou e parou no mesmo lugar. CNBB, saiu pior a emenda que o soneto. A CNBB começa todo ano a campanha da fraternidade com esse samba de uma nota só. Aí quando ela é cobrada a se justificar, ela emite uma nota super evasiva e ficou pior a emenda que o soneto. E essa nota acabou tocando na mesma nota. Dinheiro foi para a ABONG, sim, CNBB. Então lembre-se, gente, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que não tem um poder de mandar diretamente na sua vida, mas é um conselho simplesmente. Eles fazem a campanha da fraternidade todo ano, ao final da campanha, no dia do Domingo de Ramos, fazem a grande coleta nacional, 40% vai para ela. Ela envia para projetos como esses abortistas, pessoal do MST, pessoal lá da Pastoral da Terra, toda essa gente, e enviam inclusive para organizações como Caritas, que é uma organização mundial, tem a sua parte aqui no Brasil, faz um serviço muito bacana e muitas coisas. Porém, a gente tem que ver quem são as pessoas que apoiam, aqueles que são os parceiros do Caritas. É só entrar no site, gente. Quem que apoia o Caritas? Tá lá a CNBB. Pô, que legal, Bernardo. Tá o Grupo Marista. Pô, você que tem filho no Marista, fica esperto aí. Mas se eu disser pra você que a CUT, aquele sindicato petista envolvido em um monte de rolo de corrupção, ligado ao Lula, ao PT, também é apoiador da Caritas. E se eu disser pra você que o MST é ligado à Caritas, esse pessoal que invade terra, que mata a polícia, você acha legal eles apoiarem o Caritas? Você acha legal, por exemplo, a Fundação Adveniat apoiar o Caritas? Aquela fundação dos bispos cismáticos alemães que querem romper com o Vaticano, que financiou aqui, ó, tá aqui, ó, livrinho da SEBS, isso aqui, ó, 14º Intereclesial, Adveniat, tá aqui, ó, Adveniat, pagou. E você, o seu dinheiro, fiel, tá indo pra esse negócio aqui. A Caritas é apoiado também pelo CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que é o negócio mais herético que eu já vi. Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, vocês vão ver o documento que eles emitiram e que a CNBB assinou no final. Você sabe quem apoia o Caritas? O governo brasileiro, através de 5 órgãos. Você acha que o Caritas vai se opor ao governo federal, sendo que ele recebe apoio de 5 organizações do governo? Você não bate na mão que
te afaga, não é mesmo? Eles receberam apoio de quem também? Gente, isso pra mim é chocante. Olha, que vergonha. Fundação Ford, que é a maior fundação mundial que financia aborto no mundo inteiro, que financia aquela Débora Diniz, que financia ideologia de gênero, educação progressista. Como é que nós podemos confiar nosso dinheiro a Caritas, que tá essa mescla, essa babel de gente apoiando? Vocês vão dizer, Bernardo, como você exagera, foi um ano, de certo eles se confundiram, não analisaram bem os projetos. Você quer ver? Vamos voltar um pouco no tempo, 5 anos atrás. Ano de 2013. Sabe para quem que eles distribuíram dinheiro? Distribuíram dinheiro para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Jordânia, que é uma cidade, 10 mil reais. Distribuíram 10 mil reais para a Associação do Grito dos Excluídos Continental. O que é isso? Para ficar gritando 10 mil reais? Deram 20 mil reais para o Instituto de Desenvolvimento Humano Agroecológico João Calazan, só para fazer negócio de reforma agrária, gente. 20 mil reais. O Grupo Esquel, aquele pessoal do MST, dos abortistas, novamente, receberam 50 mil reais em 2013. Seu dinheiro foi para lá, você sabia, fiel? Você sabia disso? A CNBB tem mais ou menos uns 400 e tantos bispos aí, me parece. E você sabia que mais ou menos uns 60 desses bispos esses bispos da CNBB estiveram aqui em Londrina, na cidade onde eu moro, no 14º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, em que eles fizeram um evento que eu já denunciei em 4 vídeos, saiu em site do exterior, no Church Militant. E gente, eu preciso contar um negócio pra vocês do Frei Beto. Vocês ficaram dizendo assim, ai Bernardo, acho que você é meio obcecado pelo Frei Beto. Eu vou mostrar pra vocês o quanto eu sou obcecado pelo Frei Beto. Quer ver? Olha aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui? Este papel aqui, ó, foi distribuído no dia da SEB. Você sabe o que é isso aqui, minha gente? Livros de Frei Beto. Ó, tá aqui, ó. Praticamente todos os livros do Frei Beto com desconto para vender no pessoal da SEB. Você sabe quem que é o Frei Beto? Frei Beto foi o cara que fundou o PT junto com o Lula. Frei Beto foi o cara que teve a ideia do Foro de São Paulo. Frei Beto foi o cara que comandou as comunidades eclesiais de base para alastrar o PT. O Frei Beto é aquele que fez entrevista com o Fidel Castro, escreveu um livro. É aquele cuja biografia foi prefaciada pelo Fidel Castro, recebeu o prêmio do Hugo Chávez e do irmão do Fidel Castro. Esse cara aqui estavam distribuindo panfletos para vender o livro dele lá, gente. Vocês vão falar que eu tô louco, né? Olha aqui, ó. Gente, ó que maravilha. Tchac, 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 tchac. Aqui, ó, livro de culinária, livro para criança. Tem todo tipo. Você quer? Tem Frei Beto para todo mundo, gente. E por falar em Frei Beto, você sabia que ele se gaba num artigo aqui, que ele deu uma entrevista pro tal de Antônio Ateu, que ele escreveu em 1988 um artigo defendendo o aborto, dizendo que se homens se engravidassem, se parissem, o aborto seria um sacramento na igreja. E ele se gaba que a CNBB nunca deu uma advertência para ele. Agora sim, a CNBB, com esse Fundo Nacional da Solidariedade da Campanha da Fraternidade, distribui dinheiro para ONGs que apoiam a legalização do aborto, mas nunca advertiu o Frei Beto. Que espécie de viés é esse que a CNBB tem? E por falar em Frei Beto e 14º Intereclesial, eu preciso falar do assistente do Frei Beto, ou melhor, o ex-assistente dele, Dom Jeremias Steinmetz, que é atualmente o arcebispo de Londrina, que foi o anfitrião do 14º Intereclesial aqui em Londrina. Só que pouca gente sabe algumas coisas sobre ele. Por exemplo, lá no site do Regional Sul 2, a gente pode ver que o Dom Jeremias teve atuações fortes no Caritas, aquele órgão que é apoiado pelo MST, pela Fundação Internacional Ford, etc. Que ele é vice-presidente da Regional Sul 2, que nós vamos mencionar mais pra frente, não se esqueça disso. Logo no começo do arcebispado dele aqui em Londrina, autorizou, aliás, eu denunciei o evento, mas ele autorizou a Semana LGBT aqui em Londrina, ele fez o tal do Grito dos Excluídos e anda, parece que, fazendo algumas reuniões com sindicalistas aqui em Londrina. E por que eu tava mencionando o 14º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base aqui em Londrina? Porque são justamente esses grupos que fazem parte do esquema da CNBB para difusão da campanha da fraternidade no Brasil. Os grupos bíblicos também são outros. E a campanha da fraternidade foi lançada no último dia 14 de fevereiro de 2018, lá na CNBB em Brasília, com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Tava lá o Alessandro Molon. Vocês sabem quem que é o Alessandro Molon? Ele é um ex-petista, assim, nato, que depois foi pro partido da Marina Silva. Tava lá, inclusive, o Dom Leonardo Steiner, que é o secretário-geral da CNBB, não é o presidente, mas é o secretário-geral da CNBB. Estava o presidente da CNBB, o cardeal, não é nem bispo, o cardeal Sérgio Rocha, da CNBB. E vamos checar algumas
algumas declarações que o Sérgio Rocha deu que saíram na Agência Estado. O cardeal Sérgio Rocha disse na ocasião do lançamento da campanha da Fraternidade o seguinte: precisamos de políticas públicas para nos ajudar a superar e assegurar os direitos fundamentais que as pessoas têm. Eu acho engraçado que o cardeal não menciona, por exemplo, a conversão, a mortificação, a penitência, o arrependimento, nada. Não menciona sequer o inferno, o céu, nem Jesus. A solução do problema é políticas públicas, o Estado tem que fazer tudo. Sabe o que se chama isso? Chama-se socialismo, gente. Outra declaração dele, por exemplo, nesse evento: a corrupção é uma forma de violência e ela mata. Bom, se isso for verdade, por que a CNBB, o cardeal Sérgio Rocha, por que Dom Sérgio Rocha, por que o senhor não condenou a corrupção do PT? Por que o senhor não condenou a corrupção do PP? A corrupção do PNDB? Por que o senhor não louvou as ações do Sérgio Moro ou a condenação do TRF4 que condenou o Lula a 12 anos e 1 mês de cadeia, sendo que está comprovada a corrupção dele? E essa corrupção mata. E por fim, olha o que o Dom Sérgio Rocha, o presidente da CNBB, sinalizou, e esse ponto vai ser destacado mais pra frente novamente. Ele disse o seguinte: a igreja está orientando os eleitores, ajudando-os a formar sua consciência e identificar quais candidatos estão comprometidos com a paz. Então assim, a CNBB vai começar agora, inclusive, a influenciar mais ainda nas eleições. Será que a igreja não tem problemas maiores no Brasil para lidar? Do ter que ficar indicando qual candidato tem que votar ou não? E nessa reunião, inclusive, estava uma pessoa muito importante que nesse vídeo ganhará um grande destaque, que é o padre Luiz Fernando da Silva, o secretário executivo da campanha da Fraternidade. Este padre que vocês estão vendo, que é o responsável por toda a campanha dentro da CNBB. Ele estava em vários eventos e o próximo deles, agora a treta fica grande. E por que eu mencionei o padre Luiz Fernando da Silva, que é o responsável pela campanha da Fraternidade na CNBB? Porque ele estava numa reunião no Senado com a bancada do PT, com a presidente do PT, dona Gleisi Hoffmann. Também da CNBB, Padre Paulo, também da CNBB, também da CNBB, também da CNBB. E a gente tem aqui uma parcela muito representativa, né, das nossas igrejas progressistas, nossas igrejas progressistas, nossas igrejas progressistas, nossas igrejas progressistas. Estava lá na bancada do PT, no Senado, junto com o Lindbergh Faria e outros senadores do PT, com um tal do pessoal do CONIC. Queria fazer uma saudação aqui muito especial ao CONIC, em nome da pastora Rumi. Estava com o pessoal da Igreja Ortodoxa, Anglicana, Batista, Presbiteriana, estava com o pessoal da Visão Mundial, que nós vamos falar mais pra frente, debatendo questões assim que são totalmente importantes. Eles falaram, por exemplo, sobre o tal do desmonte da Constituição Federal patrocinado pelo Temer, não é mesmo? A ruptura democrática que aconteceu no golpe contra a presidente em 2014, contra Dilma, né? O impeachment para eles foi golpe. É golpe, é golpe. E sobre a entrega do patrimônio nacional ao capital externo. Eu não sei o que isso significa, mas diz que foi o tema da reunião. E como vocês podem ver no próximo vídeo que vai passar agora, a Gleisi Hoffmann estava lá na bancada do Senado dando apoio irrestrito à campanha da Fraternidade. Para mim funciona o seguinte: a Gleisi apoia, eu vou contra. Se ela vai contra, eu apoio. Quero parabenizar a Confederação Nacional dos Bispos, a Igreja Católica, por esse ano ter colocado na pauta da sua campanha da Fraternidade a questão da superação da violência. De casas. Então, de um lado, nós temos Dom Jeremias Steinmetz, aqui em Londrina, que foi o anfitrião desse evento da SEBS. Esse evento que fez uma moção de agravo contra o Sérgio Moro, pedindo o controle do Poder Judiciário. Ele que foi assistente do Frei Beto. E atualmente é vice-presidente da Regional Sul 2 da CNBB. E do outro lado nós temos a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT. De casas. Ela, que é senadora atualmente no PT, estava recebendo todo esse pessoal numa maravilha de um evento lá no Senado, junto com o Lindbergh Farias e todo esse povo. Também da CNBB, Padre Paulo. O que casa muito bem com uma fala famosa do Lula, que ele fala no avião, que ele chegou onde chegou graças à base da Igreja Católica, que ele é fruto da teologia da libertação. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte da Igreja Católica, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica. Sério? E eu era fruto da teologia da libertação, teologia da libertação, teologia da libertação.
Justamente o que o Frei Beto apoia, o que a Gleisi Hoffmann apoia e o que fez nascer o PT. E nessa reunião também tinha mais um membro da CNBB que estava lá, além do responsável pela campanha da fraternidade. Estava o tal do Padre Paulo Renato Campos. Sabe quem que é ele? Ele é o assessor político da CNBB. Toda decisão política que a CNBB toma é assessorada por ele. Você sabe o que ele disse naquela reunião com o pessoal do Senado no PT? Ele disse uma fala assim, abrindo as portas pro PT da CNBB. Então nós queríamos colocar a conferência mais uma vez à disposição dos senhores do diálogo, como sempre foi feito, como sempre foi feito, como sempre foi feito. E falou inclusive que a senadora Gleisi já era de casa. A senadora Gleisi já é de casa, é de casa, é de casa. Quero parabenizar a Confederação Nacional dos Bispos. E o senador Lindenberg Farias já compareceu várias vezes com eles na CNBB. O senador Lindenberg já compareceu para dizer. Esse é um golpe duro! Você estava escancarando, mostrando a estreita ligação que a CNBB tem com o PT, gente. Agora parece que faz sentido esse tipo de campanha da fraternidade, esse apoio a ONGs que defendem a legalização do aborto, esse apoio a ONGs que tem ligação direta com o MST, reforma agrária e todas essas fundações internacionais globalistas. Gente, só deixa eu fazer uma ressalva rápida. Lembre-se, eu não estou condenando a CNBB inteira, todos os bispos, para todo mundo. Não, eu estou dizendo que a cúpula da CNBB estava reunida com o Senado, tomando decisões que depois escorrem para todas as alas da CNBB. Outro grupo que estava junto com esse pessoal lá na cúpula do Senado, junto com a cúpula da CNBB, era um tal de pastor Wellington Pereira representando a visão mundial. Vocês sabem o que é visão mundial? A visão mundial não tem nada a ver com o catolicismo, tem a ver com a ala protestante da igreja cristã, vamos dizer assim, e esse pessoal é a ala totalmente progressista, é o pessoal da tal da missão integral. Que óculos que a teologia da missão integral deveria usar? Que é a teologia da libertação protestante, é o pessoal que quer politizar tudo dentro da igreja protestante. E esse pastor Wellington Pereira estava representando a visão mundial lá junto com o PT no Senado Federal. E vocês sabem quem que é o presidente da Visão Mundial? Quem que é o cara que encabeça tudo isso? É um homem, um pastor chamado Ariovaldo Ramos. É um homem absolutamente progressista, comunista, que defende assim abertamente o marxismo. Que óculos que a teologia da missão integral deveria usar? Eu acho que a teologia da missão integral também é uma teologia da praxis. Bem naquela cara do Karl Marx. E ele, inclusive, hoje escreve para a Mídia Ninja. Vocês lembram da Mídia Ninja que surgiu na época dos protestos? Você sabe que a Mídia Ninja tem um site. Você sabe quem são os colunistas da Mídia Ninja? O pastor Ariovaldo Ramos. Sabe quem escreve lá junto com ele? Eu vou dizer para vocês quem escreve. Jandira Fegali, do PT. O João Willis, comunista. O Tico Santa Cruz, aquele artista super comunista. Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O Marcelo Freixo. Não preciso falar nada. A Márcia Tiburi, como conversar com um fascista. O Lindenberg Farias, que estava na mesma reunião. O senador Lindenberg já compareceu para dizer. A Maria do Rosário. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Todos eles socialistas, comunistas, progressistas. Nossas igrejas progressistas São parceiros do Dom Ariovaldo Ramos da Visão Mundial. Se vocês olharem o relatório de 2016 da Visão Mundial, vocês vão ver, por exemplo, eventos como esse do Tico Santa Cruz, um artista daquele, parece que Detonautas, dando curso para adolescente. Que tipo de organização é essa que tem um fundo de 40 milhões por ano? E o pior, vocês querem saber quem banca esse negócio? A CNBB. Mas você sabe quem banca essa Visão Mundial, essa organização protestante absolutamente progressista e esquerdista? A IBAB, que é a Igreja Batista da Água Branca, do famoso pastor Ed Renekiewicz, o pessoal da Microsoft, lá do Bill Gates, o pessoal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma tal de Fundação Capital e sabe quem? A CNBB. O dinheiro que vai para a CNBB que vocês enviam vai também para essa organização progressista comunista da Visão Mundial. Nossas igrejas progressistas. Lembra que eu mencionei o CONIC, o Conselho das Igrejas Cristãs lá atrás? Queria fazer uma saudação aqui muito especial ao CONIC, em nome da pastora Rumi. Que faz parte dos apoiadores, dos parceiros do Caritas, lá atrás, no começo do vídeo. Pois então, agora nós vamos falar do CONIC de novo, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Ele estava lá nessa reunião no Senado com o PT, estava lá com o padre Paulo Renato Campos, assessor político da CNBB, estava lá com o responsável da campanha da fraternidade da CNBB, o pessoal da CONIC. E a CONIC estava sendo representada lá pela
pastora luterana Romy Benck. Queria fazer uma saudação aqui muito especial ao Conic, em nome da pastora Romy. A mesma Romy Benck esteve sentada à mesa no evento da UEL na época do 14º Intereclesial, esteve sentada à mesa com o Frei Beto, de quem o Dom Jeremias foi assistente, e com o Marcelo Barros, que é o cara da Pastoral da Terra, que recebe dinheiro desse Fundo Nacional da CNBB. E eu preciso falar um pouquinho para vocês do Conic, porque ele é muito importante. Eu tenho certeza que você fiel, você pastor, você padre, não conhece o Conic. A mesma Romy Benck, por exemplo, que diz que o impeachment foi um golpe. Eu sou Romy, sou do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs para resistir ao golpe, resistir ao golpe, resistir ao golpe. Oh, que novidade! Você sabe quem que faz parte do Conic? Eu vou dizer para vocês. Aquelas igrejas que estavam no PT, nessa reunião do PT no Senado. O Conselho das Igrejas Presbiterianas, das Igrejas Anglicanas, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Batista. Sabe quem faz parte também do Conic? A CNBB. O mesmo Conic que no último relatório de 2015-16 diz lá num trecho que eles fizeram uma ruptura democrática, que houve uma ruptura democrática com o impeachment da Dilma, que isso foi, em outras palavras, um golpe. Resistir ao golpe, resistir ao golpe. O mesmo Conic do qual a CNBB faz parte, que todos os anos realiza uma tal de campanha da fraternidade ecumênica. Não é campanha da fraternidade igual da CNBB, eles fazem uma campanha da fraternidade à parte, ecumênica, que envolve outras denominações cristãs. E eles fizeram essa campanha da fraternidade ecumênica lançada, sabe com quem, gente? Foi lançada com a Dilma. Olha aí a fotinha desse pessoal todo aí com a Dilma em 2016. E você sabe que eles também fazem uma coleta, tipo a CNBB? Você sabe quanto que eles juntaram, segundo o relatório deles? Em torno de 6 milhões de reais. Isso é muita grana. E eles falam que foram usados em projetos somente 4 milhões. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o pessoal da Conic. O pessoal da CNBB, que faz parte da Conic, que tem o tesoureiro lá da Conic e da CNBB, o seu Teodoro também, aonde foram parar esses 2 outros milhões? Esses 2 milhões? Cadê a prestação de conta? Isso é dinheiro de fiel. Onde é que está essa grana dos 2 milhões? Queria fazer uma saudação aqui muito especial ao Conic, em nome da pastora Romy. Eu sei que esse vídeo exige muita atenção, mas eu quero que você preste ainda mais atenção no que eu vou falar para vocês. Eu estou falando desse Conic, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que estava na reunião do Senado com o PT, com o pessoal da CNBB e das outras igrejas, e também da Visão Mundial. Eles produziram um documento chamado Hospitalidade Eucarística, que é um documento próprio deles, no qual eles dizem, verifiquem vocês no documento: nós, representantes das igrejas membros da Conic, que inclui a CNBB, reunidos num seminário sobre hospitalidade eucarística, queremos compartilhar os resultados dessas reflexões. E aí eles então começam a discutir questões, as conclusões, aliás, doutrinárias, que eles verificaram as seguintes convergências entre Igreja Ortodoxa, Anglicana, Presbiteriana, Batista, Católica, e eles dizem o seguinte: sobre a presença real de Cristo na ceia. Olha o que eles dizem. Nenhuma igreja defende uma doutrina da presença real meramente simbólica de Cristo na Eucaristia, mas sim real e sacramental. Agora preste atenção, católicos do meu Brasil, você que é fiel, que banca a campanha da fraternidade, que faz parte da CNBB, que faz parte do Conic, veja isso que eles dizem. Há, é verdade, diversas formas de expressar a presença real de Cristo, mas todas realçam que quem participa da mesa do Senhor recebe o próprio Cristo. Ou seja, não importa se é uma Eucaristia católica, não importa se é uma Santa Ceia batista, não importa se é uma consagração anglicana, é tudo a mesma coisa. Então aquele sacramento, aquela consagração que o padre faz no momento da Eucaristia, aquilo não faz diferença, segundo eles. Outro ponto é o conceito de sacrifício, que eles já colocam entre aspas. Eles dizem que o aspecto sacrificial constitui uma dimensão inerente à Santa Ceia. No entanto, atenção católicos, não se entende a Santa Ceia, como a repetição do único sacrifício redentor de Cristo. Católico, você que é fiel, você que acredita que a CNBB é um órgão que representa a Igreja Católica, veja o que a CNBB assinou. A CNBB assinou esse documento aqui dizendo que na missa não há um sacrifício. Então quando você reza na igreja com todos os fiéis, o mundo inteiro reza isso: Senhor, receba em tuas mãos este sacrifício. Na verdade isso para eles não significa nada. Como se fosse um culto protestante. Vale o que está na sua cabeça, não importa, não tem nenhuma objetividade ali. Assim, para mim isso passou dos limites, gente. Agora a coisa ficou séria mesmo. É a respeito da transubstanciação, ou seja, da presença real do corpo e do sangue de Jesus Cristo na Eucaristia.
Você quer saber o que a CNBB assinou nesse documento aqui, junto com as outras igrejas? Eles disseram, por exemplo, que ainda que não se possa afirmar estar de todo superado o dissenso, ou seja, a discórdia na questão em torno desse termo da transubstanciação, é possível dizer que ele já se deslocou para a periferia das considerações doutrinárias, ou seja, parece que isso não é nem uma questão de doutrina na Igreja Católica. E eles dizem, teólogos católicos entendem o termo transubstanciação como uma fórmula filosófica adequada para determinado tempo e lugar e que visava realçar precisamente a presença de Cristo na Santa Ceia. Ou seja, a transubstanciação é simplesmente um conceito filosófico para expressar a presença de Cristo. Na verdade não tem Cristo ali. É por isso que a gente vê esses abusos litúrgicos. É por isso que a gente vê essa maluquice começando a acontecer na igreja. Porque a CNBB, pelo menos a cúpula da CNBB, não digo toda a CNBB, está participando de grupos como esse aqui. Então o doutor Angélicos, né, São Tomás de Aquino, que eu estou com a Suma Teológica aqui, quando por exemplo ele escreveu aquela música maravilhosa Panis Angélicos, na verdade aquilo era só uma brincadeira. São Tomás, na verdade, está rolando na tumba por um absurdo desse, gente. O que é isso que está acontecendo no CNBB? Vocês devem explicações aos fiéis. Explicações ainda mais para esse ponto que vocês estão apoiando aqui nesse documento de hospitalidade eucarística a respeito do ministério. Dizendo, por exemplo, que para algumas de nossas igrejas, a questão do não reconhecimento da validade do ministério de outras igrejas, ou seja, de igrejas batistas, protestantes, etc., ainda é o ponto-chave que impede o reconhecimento da validade da celebração da ceia do Senhor presidida por ministros e ministras femininas de outras tradições. Ou seja, o que eles estão sinalizando aqui? Que a coisa mais linda do mundo? Mulher celebrar a missa, que a coisa mais linda do mundo ter um anglicano, um batista, um presbiteriano, um ortodoxo, todo mundo celebrando em volta da mesma Eucaristia. E não é então de se esperar que isso venha acontecendo. Foi o que denunciou, por exemplo, o site Fratres in Uno, denunciou com razão, aquilo está corretíssimo que eles disseram, aquela celebração que aconteceu lá na 41ª Romaria da Terra no Rio Grande do Sul, onde tem vários sacerdotes ali celebrando a missa e tem duas mulheres no meio. Vocês acham que isso surgiu do nada? Para mim, isso aí surgiu em função de um documento assinado pela CNBB chamado Hospitalidade Eucarística. Tudo isso rola também com o dinheiro da campanha da Fraternidade. Gente, para resumir então, o que foi essa reunião da ala petista do Senado Federal no Brasil com o pessoal da CONIC, com o pessoal da Visão Mundial e com o pessoal da CNBB? Também da CNBB, Estado de Paulo. Sério? E eu era fruto da teologia da libertação. Eles estavam lá fazendo alguma articulação política, muito possivelmente, aqui estou fazendo uma suposição, por causa das eleições desse ano, porque eles estão muito preocupados com certos candidatos que podem fazer grande oposição e quebrar o plano de poder deles. Foi aí então que depois, continuando a nossa história aqui, a UOL publicou dizendo que a Igreja Católica não vai apoiar candidatos que apoiem a violência, diz a CNBB. Deixa eu fazer ressalva de novo. Lembre-se, gente, a CNBB não fala em nome da Igreja Católica. A CNBB fala em nome da CNBB. Ela é só um conselho, ela não é diretiva, ela não dá direção direta para os católicos e são obrigados a cumprir sob pena, sei lá, de excomunhão. Por exemplo, Dom Sérgio Rocha, presidente da CNBB, disse assim: nós queremos candidatos comprometidos com a justiça social e a paz. Não queremos candidatos que promovam ainda mais a violência. Lembra que ele tinha dito que a corrupção é uma violência? Será que eles vão condenar todos os candidatos progressistas petistas envolvidos na corrupção? Eu acho que não, né? Porque eles estavam reunidos lá no Senado com eles. O senador Gleice já é de casa. Ainda mais, segundo a reportagem do UOL, a cúpula da Igreja Católica, pelo menos do pessoal da CNBB, que não representa totalmente a Igreja Católica, andam falando que eles apoiam o desarmamento. E agora é preciso fazer uma ressalva muito importante. E para isso, eu vou pegar o livrinho. Vocês sabem o que é isso aqui? Vou mostrar para vocês, fiel. Catecismo da Igreja Católica. Vamos para o ponto aqui, muito importante. Ponto do Catecismo da Igreja Católica 2263, que diz o seguinte: a ação de defender-se pode acarretar em duplo efeito. Então, quando você vai se defender, por exemplo, contra um bandido na sua casa, isso pode causar duas coisas: a conservação da própria vida, quando você se protege, e outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. Você quer só preservar sua vida e não matar o agressor. Mas isso pode acontecer, explica o catecismo. Quem defende sua vida não é culpado do homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Claro que isso tem que ser em último caso. Aí você vai dizer: ah, mas Bernardo, mas o catecismo não está defendendo que a pessoa pode usar arma? Não está? Pois eu vou ler então para vocês ponto 2265 e o 2266. A legítima defesa pode não ser somente um direito, mas um dever grave, ou seja, você tem que ter o direito de legítima defesa. A este título, os legítimos detentores da autoridade, que por exemplo eu sou o proprietário dessa casa, eu tenho o direito de repelir por armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. CNBB,
você deve uma explicação aos fiéis. Por que vocês estão indo contrários ao catecismo? E vocês se dizem representar a Igreja Católica? Por que vocês não seguem isso aqui e defendem candidatos, por exemplo, que apoiam o fim do Estatuto do Desarmamento? Aconteceu tudo isso que eu descrevi para vocês, e aí a CNBB agora nessa semana, dia 20, 21, 22, 23 de fevereiro, reuniu o Conselho Permanente da CNBB, que são os vice-presidentes das regionais, os presidentes das regionais, bispos de todo o Brasil, vão lá para Brasília fazer uma reunião e decidir sobre vários assuntos. Eles tiveram uma reunião sobre o processo eleitoral e sobre uma cartilha que eles vão fazer para orientar os fiéis a respeito das eleições, em quem votar, como fazer, etc. Aquilo que eu tinha mencionado que o Dom Sérgio Rocha, o cardeal presidente da CNBB, disse que iria fazer, mas é preciso contar para vocês como foi o processo de elaboração dessa cartilha para a gente entender qual o viés que ela vai ter e entender o comprometimento da CNBB com o pessoal da esquerda. No próprio site da CNBB existe um processo de feitura, de confecção dessa cartilha. Primeiro acontece um projeto piloto que é realizado pela Regional Sul 2, lá em Curitiba, que são os responsáveis por fazer o exemplo primeiro de toda esta cartilha. Essa Regional Sul 2 é a mesma que o Dom Jeremias Steinmetz, que recebeu a SEBS aqui em Londrina, é o vice-presidente. E o responsável para tocar a feitura dessa cartilha é o tal do padre Mário Spack. E ele então se reuniu com o pessoal lá em 5 de janeiro, lá no começo do ano em Curitiba, com uma equipe de especialistas para reunir e fazer essa cartilha. E vocês sabem quem que estava lá, da CNBB, da cúpula, da alta cúpula da CNBB que estava lá naquele evento? O tal do padre Paulo Renato Campos. Aquele mesmo padre Paulo Renato Campos, que estava lá na reunião do PT no Senado com o pessoal da esquerda da Visão Mundial, o pessoal da esquerda do CONIC, o mesmo padre Paulo Renato Campos, que falou que a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, já era de casa. A senadora Gleisi já é de casa. O mesmo padre Paulo Renato Campos que falou que o Lindenberg Farias, aquele comunista declarado, que ele já tinha assim, ele já tinha se encontrado várias vezes com o pessoal da CNBB. O senador Lindenberg já compareceu várias vezes. O mesmo padre Paulo Renato Campos, que é o assessor de política da CNBB. Ele estava na feitura, no começo de todo o processo. Então eles fizeram esse primeiro exemplo na Regional Sul 2, vice-presidida pelo Dom Jeremias Steinmetz, e aí esse documento então recebeu a sua forma e subiu lá para a CNBB. Só que a gente precisa ver um negócio sobre o Mário Spack, responsável sobre essa cartilha. Como vocês podem ver nessas fotos, tem uma foto dele aí com todo o pessoal, Gleisi Hoffmann e vários outros padres, num evento. E depois a gente vê uma foto do mesmo Mário Spack com o Dom Jeremias Steinmetz, que é vice-presidente da Regional Sul 2. Gente, a pergunta é, o que você, fiel da Igreja Católica, acha que vai ser feito com essa cartilha? Que viés você acha que ela vai ter? Você acha que vai ser um viés completamente fiel à tradição, ao magistério da Igreja, doutrina social e tudo mais? Ou vai ser um viés completamente esquerdista e progressista? Um viés que reflete todos esses aspectos que eu tenho mostrado para vocês, desde a campanha da fraternidade, reunião do PT, apoio a ONGs que financiam aborto, MST e tudo mais. O que vocês acham, fiéis da Igreja Católica? Que isso, meu irmão! Quero parabenizar a Confederação Nacional dos Bispos. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não é no mínimo estranho, gente, tudo isso que eu descrevi para vocês está acontecendo justamente nesse período que o PT perdeu 64% das prefeituras, que o PT perdeu o dinheiro que ia para os sindicatos, que são um grupo de apoio deles, por causa do fim da contribuição obrigatória, que o PT perdeu completamente a credibilidade depois que a Dilma foi impeachmentada e não sofreu golpe. Depois que o Lula foi condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro e agora foi condenado pelo TRF4 a 12 anos e um mês. Agora que o movimento conservador, o movimento cristão, o movimento católico, o movimento liberal, todo mundo crescendo. Gente, não é no mínimo estranho tudo isso acontecendo? Será que não está na hora da CNBB reinventar a campanha da fraternidade e fazer com que os fiéis participem da decisão dos temas, da via sacra, do que vai ser isso? Porque fica lá, sei lá, o padre Luiz Fernando Silva, o outro assessor político lá, amiguinho do PT, etc, tudo reunindo o tema e nós temos que engolir aquilo goela abaixo? Será que a CNBB não tem que reinventar isso? Ou ela reinventa isso, ou que acabe-se a campanha da fraternidade, porque o tema do próximo ano, gente, não sei se vocês sabem, já está decidido, vai ser fraternidade e políticas públicas. O que vocês acham que vem de novo? O que vocês acham que vem?
vem esquerdismo de novo, vem politização da fé de novo, minha gente. Então eu vou propor duas ações simples demais para vocês que assistiram a este mini documentário sobre a CNBB no Banco dos Réus. Eu quero que vocês façam uma coisa. Bom, o meu bispo, o da Arquidiocese aqui de Londrina, Dom Jeremias Stannis, já está exposto, os fatos foram apresentados, ele já foi cobrado disso e continuará a ser cobrado. A pergunta é, o seu bispo, qual é a posição dele em relação à campanha da fraternidade e a tudo isso que eu apresentei para vocês? Ele é a favor, ele é contra, ele já se pronunciou ou não? Cobre um pronunciamento do seu bispo. Cobre mesmo, ligue, fale para o pessoal do bairro, para todo o pessoal da paróquia cobrar uma posição dele. E a segunda ação que eu quero que vocês façam é ligar para a Nunciatura Apostólica e cobrar uma posição do Núncio Apostólico, porque o Núncio Apostólico não é um conselho autorizado, ele é responsável pelos bispos aqui no Brasil e deve ter uma palavra sobre isso, tomar uma atitude. Não é que ele pode, é que ele deve, porque o escândalo já passou do limite. Considere aquelas doações que eu mencionei no começo, considere o evento da SEBS com 60 bispos aqui em Londrina que aconteceu, considere, por exemplo, a campanha da fraternidade, aqueles abusos da Via Sacra, considere aqueles grupos bíblicos que estão sendo usados para alastrar tudo isso no Brasil inteiro, considere as reuniões que o PT teve com o pessoal da CNBB, as heresias do CONIC que a CNBB assinou, a visão mundial que a CNBB é parceira, considere tudo isso que eu apresentei para vocês. Cobre o Núncio Apostólico. Núncio, Dom Anielo, por favor, se pronuncie. Pessoal, lembra que eu falei sobre a coleta da campanha da fraternidade? Pois é. No Domingo de Ramos vai acontecer isso agora, daqui a pouco, daqui menos de 30 dias vai acontecer isso aqui no Brasil. Em nenhum momento neste vídeo eu falei para você não doar o seu dinheiro para o Domingo de Ramos na Coleta Nacional da Solidariedade. Agora, eu lavo as minhas mãos. Eu não vou pensar por você. Você, a partir de tudo que eu mostrei para vocês aqui, vocês vão decidir se vocês querem doar o seu dinheiro para eles ou não. Se vocês querem doar isso para uma instituição de caridade ou não. Se vocês querem dar esse dinheiro para o parco da sua região ou não, se você quer dar esse dinheiro direto para a arquidiocese ou não, isso é uma decisão sua. Decida com a sua própria consciência, diante de Deus e diante de si mesmo. Você deve ter ouvido muitas vezes, como eu já ouvi, que esse tipo de vídeo com essa apresentação de fatos quebra a unidade da igreja. Eu preciso dizer uma coisa para você. Sabe o que quebra a unidade da igreja? Esses fatos que eu apresentei, essas coisas todas, a negação da transubstanciação, a negação do sacrifício, esse ecumenismo bagunçado, maluco, sem propósito nenhum, essa politização excessiva, esses acordos, esses dinheiros mal explicados, isso sim quebra a unidade da igreja. Você sabe qual a unidade que a gente busca? A unidade com o magistério, com a tradição da igreja e com as escrituras, tudo centrado na liturgia. Porque assim, a gente sabe que tem hierarquia e nós devemos obedecê-la, mas o próprio São Tomás de Aquino diz uma coisa importante num trecho da Suma Teológica, na questão 33, ele diz o seguinte: não se deve obedecer ao prelado contrariando um preceito divino. Ou seja, se uma autoridade da igreja desobedece um preceito divino estabelecido, a gente não pode obedecê-la, porque senão vai pecar ele e vai pecar a gente. Então, fica o alerta. Pessoal, boa quaresma, fiquem com Deus e lembrem-se de que São João Paulo II disse que nós devemos defender a verdade, nem que voltemos a ser 12 de novo. Meu nome é Bernardo Kister e estou fazendo esse vídeo por conta própria. Eu preciso dar algum aviso antes desse vídeo começar. Eu sou um leigo católico e estou aproveitando esse ano do protagonismo leigo para mostrar alguns fatos para vocês. Coisas que vêm acontecendo há anos e anos no Brasil e que agora esses fatos chegaram ao nível intolerável. Nossas igrejas progressistas. Quero parabenizar a Confederação Nacional dos Bispos, a Igreja Católica, por esse ano ter colocado na pauta da sua campanha da fraternidade a questão